Finalmente eu consegui fazer todos os testes que eu queria no Steam Deck. Depois de 2 semanas de uso, eu vou te contar tudo sobre performance, bateria e o conforto de utilizar o PC Gamer portátil mais inovador dos últimos 20 anos. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo do que esse carinha aqui é capaz de fazer, hein? Presta atenção. O primeiro item que eu achei interessantíssimo aqui do Steam Deck é que ele roda em cima de um sistema operacional Linux, mais especificamente aí o Arch Linux, que é uma das distros Linux mais estáveis. E eu acho que essa decisão foi para poder rodar ainda com mais performance os jogos. O Linux ele é bem conhecido por ter uma performance bem superior aos sistemas Windows em geral. O importante é que aqui você tem um sistema totalmente adaptado para que a Steam funcione. E aí você tem todo o acesso a toda a biblioteca. Claro, nem todos os jogos que você tem na Steam vão ser compatíveis com o Steam Deck, mas eu acredito aí que pelo menos uns 90% dos jogos vai ser compatível, hein? Are still adjusting to the software. I'm in a prison. I can calibrate only a basic. E para começar te deixando impressionado, eu vou falar sobre as especificações desse aparelho. Ele é vendido aí em 3 opções, que vem em 64, 256 e 512 GB. E todas as versões vêm aí equipado com um processador AMD Zen 2 de 4 núcleos e 8 threads, e com velocidade de até 3.5 GHz, o que é realmente impressionante para um aparelho tão pequeno. E todas as versões também vêm com tela sensível ao toque, que é muito importante em alguns momentos que você está utilizando o aparelho, não exatamente em jogos, mas quando você está na tela da Steam, chega a ser bastante útil. E também são equipados aí com memória RAM de 16 GB LPDDR5, o que é realmente impressionante por 2 fatores. O primeiro é que a memória DDR5 é o que tem de mais novo aí nos PCs atualmente. E uma memória LPDDR5, esse LP quer dizer Low Power, ou seja, é uma memória que é feita justamente para dispositivos portáteis como celulares e PC gamers portáteis como esse, porque aí você vai ter um baixo consumo de energia. Sabe como é que é, né? Bateria sempre é um problema nesses dispositivos. O que vai variar bastante aí entre as versões, galera, é justamente o espaço. 64, 256 e 512 GB. E também o preço. Se você for comparar a versão de 64 GB, que é a que está mais em conta, a qual eu estou deixando aqui o link na descrição para você dar uma olhada, a de 512 está 5.200, também pude verificar. E eu acho que não vale muito a pena, hein? Vale mais a pena você comprar de 64 através desse link que eu estou deixando aqui na descrição e você fazer um upgrade para 1 TB. Vale muito mais a pena, porque um SSD vai sair muito mais em conta. Galera, eu não vou mentir, se você comprar a versão de 64, você tem que fazer o upgrade, nem que seja pelo micro SD, pelo menos de 512 aí para você poder instalar os seus jogos. Se você não fizer nenhum tipo de upgrade, nem do SSD interno ou do micro SD, você vai ficar muito limitado, porque ele quase não dá para instalar nenhum jogo atual. Os jogos mais modernos ficam aí na faixa de 50 GB para cima. Você tem que lembrar que além dos jogos, você também tem um sistema operacional e atualizações que vão estar instalados no mesmo dispositivo. O ideal, claro, se você tiver grana, seria o de 512. Mas por esse preço que está aí, eu com certeza preferiria o ROG Ally, que já está com um preço também muito parecido, muito próximo. Mas na questão custo-benefício, esse aqui ainda é matador, galera. Eu consegui rodar os melhores jogos que eu tenho com muita tranquilidade, sem nenhum gargalo. Claro, você não vai querer e nem vai poder rodar jogos aqui a 100 FPS, até porque a tela dele só vai até 60 Hz. Então você vai estar limitado a 60 FPS, mas a maioria dos jogos você nem vai precisar de tudo isso. Por exemplo, aqui eu estou rodando o jogo Ghost Runner e está rodando aqui tranquilamente a 60 FPS. E além do teste a 60 FPS, a gente também fez a 30 FPS e o resultado foi bem interessante. A gente verificou que a 60 FPS a bateria durou apenas 1 hora e 50, enquanto a 30 FPS teve um salto aí para 3 horas e 15 minutos, ou seja, é uma diferença brutal. E isso tem uma explicação. A gente verificou que a 60 FPS
a máquina praticamente dá tudo de si. A GPU ficou aí no uso entre 93% e 99%, e a temperatura ficou aí girando em torno de 80 graus. Já a CPU teve um comportamento um pouco inverso. Ela ficou aí na média entre 37% e 44%, e chegando a temperatura até de 89 graus. Já quando a gente faz o teste a 30 FPS, a GPU fica por volta ali de 65% de uso e cerca de 60 graus. E a CPU aí vai ter uma queda brutal, vai para mais ou menos 25% e fica aí com uma temperatura de até 65 graus. Então aí você tem a ideia da diferença que faz você rodar um jogo a 30 FPS e a 60 FPS nesse dispositivo. Mas não dá para mentir, galera. Na verdade, você nota que o desempenho fica diferente. Você consegue ver que a qualidade gráfica cai bastante quando você bota 30 FPS. Você percebe a atualização dos quadros. A 60 FPS fica muito mais liso, você consegue ter muito mais prazer ao jogar. Um quesito também que eu gostaria de comentar com você em relação à pegada desse aparelho. Ele é bem confortável, apesar de que ele veio com as inovações de alguns botões na parte de trás, que eu sinceramente ainda não vi muito uso, mas de fato eu gostei bastante aqui da pegada dele. Agora, cuidado para não derrubar, né? Todo cuidado é pouco com um dispositivo tão caro como esse. E durante o teste de 60 FPS é bem notável o barulho que a ventoinha faz para poder controlar as temperaturas, mas nada que incomode tanto. Ela trabalhou bem e manteve controlada aí as temperaturas, né? E mesmo aquecendo um pouco aqui na parte de trás, para as mãos fica totalmente imperceptível, porque fica bastante distante dos componentes que esquentam aqui no aparelho. Então foi bastante confortável, bem tranquilo. Outro ponto que eu gostaria de destacar é em relação ao uso dos D-pads. Eles me pareceram bastante úteis. E recentemente eu vi um review aí num canal famoso aqui no Brasil, em que o cara dizia que esses D-pads não tinham nenhuma utilidade. Na verdade, eu encontrei algumas utilidades sim, especialmente em jogos de estratégia. Provavelmente ele não é fã de jogos de estratégia, mas com esses D-pads eu posso muito bem simular um mouse. Nesses jogos, você sabe, sem mouse é impossível de você jogá-los. Fica muito amarrado, fica muito difícil utilizar apenas os sticks para poder movimentar a seta do mouse. Então, para mim, eles são fundamentais. E além disso, eles também dão alguma ajuda quando você quer mover o mouse ali dentro do sistema operacional. O som é outra coisa que me surpreendeu bastante. Apesar dos alto-falantes serem bem discretos, eles têm uma potência aí bastante interessante. Relax. Your implants are still adjusting to the software. I'm in a prison. I can calibrate only your basic protocols from here. E a avaliação que eu faço é que esse aparelho aqui veio para ficar, galera. Ele realmente é uma revolução para você jogar de outra forma. Eu já estava cansado de jogar em frente de um PC ou ter que ficar próximo a uma TV para poder jogar o meu console. Eu acho que a Valve e a Asus têm feito um bom trabalho aí com o Steam Deck e com o ROG Ally. Eles têm sido aí realmente diferenciais nessa área, hein? E com tudo isso, a minha avaliação do Steam Deck é que eu estou muito satisfeito. No começo, quando eu comprei, eu achei que eu tinha feito besteira, porque o valor é realmente considerável. Se eu colocasse mais um pouco, eu poderia comprar um outro notebook gamer. Só que, na verdade, o que eu queria era uma outra experiência, uma experiência diferente. Porque eu tenho console, tenho notebook gamer, tenho estação de trabalho desktop e eu queria ver como é ter um PC portátil. Esse aqui é o meu primeiro e olha, eu estou muito satisfeito, porque com ele eu posso jogar em vários locais da casa, ou quando eu saio de casa, eu tenho que esperar em algum lugar. E eu achei bem interessante você conseguir todo esse poder de processamento num dispositivo tão pequeno. Então, galera, se eu fosse você, avaliaria a compra do Steam Deck. Ele está valendo muito a pena. Dá uma olhada aí na descrição, que o preço está o melhor do Brasil no momento, hein? E se você gostou desse vídeo e não quer ficar de fora das novidades de tecnologia que a gente vai trazer aqui, você tem que se inscrever, hein, galera? Dá um like, se inscreve e compartilha aí com seus amigos. Porque já sabe,
sabe, né? Se tem nerd aí, eu sempre vou estar por aqui, hein? Valeu! Fui! E agora chega de falar tanto e vamos curtir aqui o nosso Steam Deck. Haha!